essa discussão, que foi a discussão da energia, nós lançamos essa dúvida. Por que o tensor de energia momento não vê o mixing e por que o mixing que está no lagrangiano passa pelas equações de campo, modifica o espectro, né? Então, vamos fazer a seguinte reflexão. Tensor de energia momento, ele basicamente é a covariantização do conceito de energia, densidade de energia. Quando a gente escreve energia na mecânica, né, na mecânica tradicional, energia cinética, que a gente precisa para fazer energia cinética é um produto escalar. Eu preciso pegar a velocidade ao quadrado, basicamente, né, ou o momento ao quadrado, não importa, mas eu tenho que fazer um produto escalar. O produto escalar ele pressupõe a existência de uma métrica. Um produto escalar V e VJ. Eu tenho uma métrica. Então, a minha energia é um escalar. Ela trabalha com módulos de vetores. A energia potencial depende, em geral, da distância. Pode depender também de produtos escalares. Né? A gente tem energia lá que são, por exemplo, o spin, vezes o campo magnético. Então, para nós, a energia, né, por ser um escalar, ela vai sempre pressupor a existência de uma métrica. Mesmo que a métrica seja euclidiana e não seja explícita, mas eu estou fazendo um produto escalar. Então, eu estou trabalhando com uma noção de medida, com uma noção de métrica. Que é o que acontece com os termos cinéticos do lagrangiano. Esse termo aqui é F mini contraído com F mini. Quer dizer, na verdade, esse termo não é F mini ao quadrado. Na verdade, esse termo é F mini, F capa lambda, eta mi capa, eta mi lambda. Tem uma métrica constante, plano, é a métrica de Minkowski, mas a métrica comparece nesse termo. Então, eu formo esse escalar às custas da métrica. E a métrica é alguma coisa que se acopla à energia do sistema. A energia do seu, se eu pegar esse termo aqui, né? Vamos dizer, o que vai ser a energia do meu sistema, ela é a métrica, vamos dizer assim, acoplada a esse tensor aqui, que é o tensor VI, VJ. Ou se eu pegar, por exemplo, a distância, né? Se eu pegar uma energia potencial, que é 1 sobre R, uma energia que seja, vamos dizer, uma energia potencial que seja 1 sobre R. Então, ela é a raiz quadrada, né, do módulo, né? Então, isso aqui é a raiz quadrada de G e J, XI, XJ. Então, a energia, ela sempre se acopla com a métrica. Então, a métrica, ela, quer dizer, a energia do sistema, né? Quer dizer, se a gente for querer pensar no tensor de energia e momento do sistema, aquilo que mede a distribuição de energia e momento do sistema, no fundo, é como se fosse a derivada da energia em relação à métrica. Então, aquilo que, quando eu derivo a energia em relação à métrica, o que eu vou tirar é aquele tensor que me dá a distribuição de energia e momento do sistema. Então, normalmente, né, os termos do lagrangiano, eles são termos métricos. Eles são termos por quê? Para formar escalar, eu preciso fazer produto escalar, preciso usar a métrica. Mas se a gente for olhar para esse termo aqui, esse termo é bastante peculiar. Daniel, Oi. Desculpa, mas nessa discussão, por exemplo, a lagrangiana de um campo escalar não precisa necessariamente da noção de uma métrica. Precisa. Quando você escreve que o lagrangiano do escalar é dmi-φ, você está fazendo isso. Isso aqui é dmi-φ. Ah, você vai estar com a derivada do campo. É dmi. Então a métrica está ali. Você está fazendo. Porque no fundo o que você está fazendo? Você está fazendo o produto escalar do gradiente do campo. Escalar gradiente do campo. Você está pegando o momento do campo. Então, que é energia cinética, momento ao quadrado, energia cinética. Então, a métrica, a energia do sistema, né, ela se acopla com a métrica. Que a gente, inclusive, na relatividade geral, né, quando a gente define o tensor de energia e momento na relatividade geral, normalmente a gente define desse modo que tem aquele 1 sobre menos 2 sobre a raiz quadrada de menos g e a variação da ação em relação a G mini, assim, ao G mini.
Então, quer dizer, a gente está no fundo para tirar o tensor de energia em momento, a gente deriva a ação, o lagrangiano, se a gente quiser, derivada do lagrangiano, pela ação métrica. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente tem que derivar a energia em relação à métrica, a gente ganha esse tensor θ e J, V e J, V e J, que é o tensor de energia em momento. Então, a métrica, ela, quer dizer, a energia do sistema, ela é algo que se acopla diretamente com a métrica. Então, esse termo aqui tem métrica? Tem. Esse termo aqui tem métrica? Tem. Esse termo aqui é G, Mi kappa, G, Rho, sigma, tal. Eta, Mi, Rho, eta, Mi, sigma, eta, kappa, tal. Então, haja métrica. Agora, esse é o termo não ficou claro. Esse termo aqui, ele é um termo que a gente forma um escalar às custas do Leibniz. Epsilon, Mi, kappa, lambda, a Mi, BI, todas as contrações são feitas sem a métrica. Ele está aqui, isso aqui é Epsilon, 0, I, J, tá? A0, DI, BJK. Isso aqui é um escalar? É, isso aqui é um escalar. E é um escalar, eu consigo formar um escalar sem precisar da métrica. Então, esse termo aqui, ele é, no espaço de Minkowski, ele é independente da métrica. No espaço de Minkowski não fica muito claro, porque a gente não vê a métrica claramente. Mas em qualquer espaço-tempo ele seria da métrica, exatamente. Por exemplo, se eu tiver um espaço riemanniano, como é que a gente covariantiza o tensor de Leibniz? O tensor de Leibniz, ele, do espaço plano para o espaço curvo, ele ganha uma raiz quadrada na métrica no denominador. Isso aqui é o Leibniz no espaço curvo. Isso aqui é o Leibniz no espaço curvo. como se tivesse normalizado. Isso, como se tivesse normalizado. E aí aqui nós temos o AMI, o DMI e o BK falando. E aí a gente coloca aqui o raiz de menos G. Então esse aqui é o plano dividido por raiz de menos G, me dá o epsilon e curvo. E aqui eu tenho raiz de menos G, que a gente coloca no elemento de volume. Então a gente tem esse cancelamento. Então a métrica ela cancela. Então, mesmo que a gente fosse, como você falou, para um espaço curvo, então é por isso que esse termo não está aparecendo no tensor de energia em momento. O tensor de energia em momento ele está desacoplado. Ele é Maxwell, mas cálculo Ramon. Vendo que automaticamente nos cálculos que a gente fez aí no passo a passo, vocês veem exatamente onde os termos de massa se cancelaram. Então é isso que nós chamamos de uma massa topológica. A massa foi gerada no espectro. Então o espectro mostrou a existência de um objeto massivo. Então está lá. E esse termo aqui, por que ele é chamado, ele é um termo de massa, ele gerou a massa. Mas por que ele é topológico? Porque ele não entra no tensor de energia de momento, porque ele é um termo que não depende da métrica. E quando você tem uma variedade, você tem duas instruções. Você para construir a variedade, a primeira coisa que você faz é um espaço. Esse espaço você introduz aquela noção de cartas, você introduz uma topologia. A métrica é uma estrutura que a gente introduz depois. A gente introduz a topologia, cria o espaço topológico, cria a variedade. Introduz a noção de diferenciabilidade, curvas, introduz a noção de vetores, de covetores. Lá na frente, a gente introduz a noção de medida, introduz a noção de métrica. Então, esse termo, ele é um termo que existiria mesmo que eu não tivesse uma métrica. Se eu tiver um espaço que não tem métrica, eu não posso escrever esse termo, nem posso escrever esse termo. Mas eu posso escrever esse termo, se eu não tiver métrica. Basta ter uma topologia, basta ter uma variedade que eu posso escrever esse termo. Não preciso da métrica. Então, por isso que ele é chamado de um termo topológico. É um termo que prescinde da métrica. Então, esse mecanismo de massa que gerou essa massa por esse estímulo massivo aí, é uma chamada massa topológica. Nós, em 3 dimensões, já tínhamos trabalhado com algo desse tipo, que era o termo de Chern-Simons. O termo de Chern-Simons em 3 dimensões é exatamente esse termo aí, só que não precisa envolver 2
vetores diferentes. Um vetor e um tensor, em 3 dimensões, quando a gente chama Lagrangiano, vamos dizer, Chern-Simons, né? Em 3 dimensões, ele era algo desse tipo, ele era M, aí o tensor de Leibniz está tridimensional, e o AMI, DMI, esse aqui é o termo de Chern-Simons. É o termo topológico, a gente viu que lá em 3 dimensões isso dava também no origem a massa. Se nós juntarmos com massa, quer dizer, a mistura de massa, que é um termo métrico, com o Chern-Simons, que é um termo topológico, acaba dando massa, mas esse termo também não aparece no tensor de energia também. Então a massa de Proca aparece, porque a massa de Proca é a Mi. Então ela pressupõe um produto escalar, ela é a Mi vezes a métrica é a Mi. Então a métrica está implícita na massa de Proca, por isso que ela aparece no tensor de energia momento. Então essa é a discussão, então por isso que pode parecer meio estranho, né? E não é uma coisa óbvia, a gente não está muito acostumado com essa situação até que ela aparece. Mas é que então, na verdade, do ponto de vista do espectro, eu tenho os dois campos entrelaçados. Mas do ponto de vista do tensor de energia momento, eu não consigo ver aqui que eu tenho, vamos dizer, um campo massivo. Não deu nenhuma referência à massa. Por quê? Porque a massa é topológica. Então a informação da massa, que a massa no fundo é uma energia potencial. Ela é um termo que não depende de velocidade, né? O termo típico de massa é o termo N2, vamos dizer assim, um campo ao quadrado. Pode ser escalar, pode ser vetorial, pode ser Dirac. Dirac é a mesma coisa, o termo de massa de Dirac é M/possível. Então, é sempre campo, sem derivada nenhuma. Então, é uma energia potencial. Mesmo que o campo não varie no tempo e no espaço, sem derivada nenhuma, esse termo aparece, que é diferente dos termos cinéticos. Então, a massa, geralmente, é um termo métrico. Por isso que ele aparece no tensor de energia momento, mas não a massa topológica. Certo? Inclusive, ela é uma massa, que depende, inclusive, de derivada do campo. Ela não é uma massa só que envolve o campo. Esse campo aqui tem derivada. Então, ela é um termo de massa até um pouco diferente, por isso, ela não é um termo puramente potencial. Aparece ali uma velocidade. Oi, Gustavo, fala aí. Professor, existem teorias que são puramente topológicas? Existem. Tem aparece métrico em Oi? Não aparece métrico. Você pode pegar um Chern-Simons puro. Você tem dinâmica? Ela não tem, ela descreve a distribuição de carga. Não, imagina você pega, vamos dizer, se a tua teoria fosse isso aqui, M, epsilon, mi, kappa, ami, dmi, a kappa. E acoplava uma corrente, vamos dizer, ami, jmi, tá lá. Se eu tirar a equação de campo, então a gente tira a equação de campo, faz o princípio variacional, vai aparecer no fundo F tio Mi, que é o do alto, né? Meio, que é na verdade, é o epsilon Mi kappa. F Mi kappa, isso aqui é a equação de campo, igual a J Mi. Então, o que significa isso? Isso aqui significa, por exemplo, que o campo elétrico está ligado ao J. E o escalar magnético está ligado ao Rho. Então, na verdade, o campo está descrevendo a própria distribuição de carga. Então, Mas aí não tem propagação. não tem propagação, não tem nada. Porque, justamente, você não tem uma derivada temporal, você não tem uma função de Green, né? Que te passa daqui para cá. Quer dizer, a tua relação entre campo, que normalmente o que a gente espera é isso. O campo, ele é a função de Green vezes a fonte. Essa é a estrutura de uma teoria dinâmica. A função de Green faz a propagação, quer dizer, a fonte está aqui. Aí a função de Green faz a propagação e aqui a gente mede o campo gerado por essa fonte. Aqui não tem função de Green, tem o campo, quer dizer, o campo é uma medida da distribuição de carga. Certo? Quer dizer, como teoria, pode fazer sentido, mas não tem a dinâmica. Mas existe alguma que tenha dinâmica? Não. Teoria topológica pura, não. Porque aí, em geral, o que vai estar te faltando? Quer dizer, o que faz a dinâmica? Porque para a função de Green você precisa da métrica. Então, você não tendo a métrica, você não vai ter uma função de Green não trivial.
Tem as chamadas teorias puramente topológicas. Isso aí foi estudado muito, sobretudo nos anos 90, né? Como se estuda? Se é topológico ou field theories, né? Tem as chamadas teorias de campo topológicas. Elas são totalmente estudo com teorias de campo topológicas, né? São as teorias que são topológicas, tá? Não são os campos, não. Teorias de campo topológicas. Por exemplo, tem um trabalho muito bonito do Item, que ele mostra que a gravitação em 3 dimensões, se nós pegarmos o lagrangiano de Einstein-Hilbert de 3 dimensões, raiz de menos 3R em 3D, na verdade ele mostra que essa teoria é uma teoria topológica. A gravitação em 3 dimensões é topológica. Porque até, se você olhar o graviton com o shell em 3 dimensões, ele não tem nenhum grau de liberdade. Ele não propaga grau de liberdade. Então, vocês que se estudam, tem as teorias de Young-Mills topológicas. A gente pode pegar uma teoria de Chern-Simons, né? Por exemplo, se a gente pegar uma Lagrangiano de Young-Mills puramente topológica, né? A gente pode ter alguma coisa desse tipo. O Lagrangiano tem essa estrutura. Um epsilon, vamos dizer assim, mi, 3 dimensões, mini kappa. Aí aqui nós temos o ami, que é o termo de Chern-Simons, bmi, dmi a kappa. E depois nós temos um termo aqui, que vai ter a F, ABC, que são as constantes de estrutura, a MA, a IB, a kappa C. Então, esse modelo aqui, isso aqui é um Chern-Simons não abeliano, é uma típica teoria de Chern-Simons, uma típica teoria topológica não abeliana em 3 dimensões, certo? Então, essa discussão é importante. Qual é o papel dessas teorias de campos topológicos? Na verdade, elas podem estar descrevendo algum tipo de distribuição de matéria. Então, ela pode, agora, quando ela se junta com a teoria métrica, ela acaba gerando massa. Então, essa aqui é isso que estava acontecendo aqui que eu tinha falado com vocês. Oi? Não estou meio confuso. Fala aí. É no Gemini. Por favor. Pode falar. Qual é a dimensão do Gemini? Dimensão que, Carol? Do Bemini. Do BMI. Esse sistema de unidade que a gente está usando é igual ao do A. Você vê o seguinte, esse termo aqui, ó, F mini, é dA ao quadrado. Então isso aqui tem dimensão, isso é lagrangiano, então isso aqui é massa quarta. Se eu pegar o meu B, isso aqui é dB, Gemini, então isso aqui é o Gemini kappa, dB, dB. Então a mesma coisa, você tem dimensão de massa quarta, isso aqui tem dimensão de massa ao quadrado. É a mesma do lado. É a mesma do lado, dimensão canônica. Um é a mi, o outro é Bemini. Por isso que esse termo aqui tem dimensão de massa, porque ele, ó, epsilon. Não entendi. A gente fica meio confuso. Não, tá certo. Você define, tanto faz que seja Bemini K, ou Bemini de 5.000K. Isso. Você definiu pela Lagrangiana. Pelo Lagrangiano, não importa o nome, gente. Vai no Lagrangiano e olha como é que ele aparece. Tá certo. Bom, deixa eu ver o que mais que nós poderíamos colocar aqui. Eu poderia fazer aqui o seguinte, eu fazer isso aqui. E como é que fica, José, por exemplo? Porque aí você poderia ter o sistema Lagrangiano, você poderia botar F mini sem massa, mais F mini mais B mini. Certo. E a foto com massa. Você poderia tranquilamente ter um foto sem massa, convivendo com um foto com massa. Como é que está essa história? Assim? Então, aqui, por exemplo, nesse caso que a gente estudou, se a gente olhar aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Nosso Lagrangiano, vamos pegar as nossas equações de campo aqui, elas eram dmi, vamos botar assim, F mini, mais, né, 2m, vamos colocar assim, Gtmi igual a 0. E a outra aqui era dmi, mudando, quer dizer, equação de campo livre do vácuo, né, menos m, F ti kappa, igual a zero. Vamos fazer a seguinte coisa aqui. Vamos escrever essa equação aqui. Então, nós vimos na aula passada, o que nós fizemos? Nós pegamos essa, vamos pegar aqui a primeira equação, multiplicando para a gente viu que ela podia ser escrita assim, dmi, vamos escrever lá, a gente viu que ela adquiria essa forma, dmi, f til
mi kappa, deixa eu escrever aqui, mais dmi f tio kappa mi, mais d kappa f tio mi, isso, esse termo aqui, estou escrevendo lá, mais 2n, esse g tio em cima é um sexto, então vai ficar aqui mais n sobre 3, epsilon mi, kappa, lambda rho, g kappa, lambda rho, igual a zero. Então a gente podia escrever aquela primeira equação dessa forma. Acho que eu tenho a tela aqui, escrevi ela aqui, né? Aqui é, desculpa, aqui aparece menos, então peraí, aparece menos, que é o seguinte, eu substituo isso aqui pelo dual, só para explicar a vocês que a gente fez na outra vez. Botou aqui o dmi, e isso aqui fica, esse f mini em cima é menos o meio do epsilon mi alfa beta f dual alfa beta. E aqui eu tenho mais 2n sobre 6, que dá mais n sobre 3, epsilon mi alfa beta gama, g alfa beta gama, igual a zero. Então, se eu pegar essa equação, ela tem índices livres, alfa beta gama. Isso. Aqui eu tenho alfa beta, isso. E aqui eu tenho mi. Aqui eu tenho um índice livre só mi. Então eu posso pegar essa equação, contrair, por exemplo, com o mi, sei lá, rho sigma tal. Contrair essa equação com esse mi rho sigma tal. Então a contração desse epsilon com esse epsilon dá 6 termos com delta. E a contração desse epsilon com esse epsilon também. Então essa equação cai nisso aqui. Menos 2n g, só para lembrar, mi kappa igual a zero. Então substituindo isso aqui pelo dual, essa mesma equação fica aquilo lá. Lembrando também que tem a identidade de Bianchi, eu não estou colocando. E aqui é a mesma coisa, substituindo esse cara aqui pelo seu dual, então isso aqui é epsilon mi kappa lambda g tio lambda. Substituo esse cara aqui por isso. E o índice livre que eu tenho aqui são os índices de mi kappa. Eu contraio toda essa equação com, sei lá, epsilon mi kappa alfa beta. A gente ganhou uma equação aqui na aula passada, que era essa aqui. dmi g tio mi. A gente ganhou uma equação para o g tio. Substitui o g3 índice pelo g dual. Menos dmi g tio mi. E aqui menos f. Menos m f mi igual a zero. Tá certo. Então a gente tinha essas duas equações. Aí o que a gente fez na aula passada? A gente, por exemplo, aplicou o operador D'Alembertiano aqui, o dmi aqui, estava o D'Alembertiano, f tio mi kappa. Depois aplicava o dmi aqui, mas aí essa equação aqui, dmi f tio mi kappa é zero, por causa da identidade de Bianchi. Dmi aplicado aqui também dá zero, por causa da identidade de Bianchi. E dmi aplicado aqui me dá basicamente o f tio. Então aqui eu tenho esse termo com 2n e vou ter dmi atuando em g mini kappa, que dá m, vamos colocar, mais 2n2 f tio mi kappa, igual a zero. Então daqui estava mostrando para nós que, está falando, nós temos esse polo aqui, f tio mi kappa igual a zero. Claro, se isso aqui vale por f tio mi kappa, eu substituo f tio mi kappa por epsilon mi kappa alfa beta, f alfa beta, e aí multiplico toda essa equação por um epsilon mi kappa rho sigma, cancelo os épsilons, e no fundo essa equação também pode ser escrita diretamente assim. E a equação de baixo é a mesma coisa, eu boto o D'Alembertiano aqui dá a identidade de Bianchi, e aqui dá o dmi do f mini, que eu relaciono com g tio mi. Então a gente ganhava na aula passada essa equação, D'Alembertiano mais 2n2 g tio mi igual a zero. Que aí a gente passa do g tio mi para o g, então ficava essa equação aqui. Então a gente viu que os dois field strengths eles faziam essa equação com essa relação de dispersão, K2 igual a 2n2. Então a gente tinha aqui D'Alembertiano mais 2n2 para o campo E, para o campo B, para o campo E e para o campo B. Todos esses campos satisfazem bem a equação de ordem. Então isso mostrava para a gente que tinha alguma coisa massiva.
Agora, essa equação está valendo os zeros. Se nós agora olharmos essa equação para o G, por exemplo, aqui eu vou ter D'Alembertiano mais 2M2. Aqui nós temos Fmi, Fmk, né? Então tá, vou botar aqui DI, vamos dizer assim, DI a capa menos dk ali igual a zero. Então é isso que nós temos. Se eu agora aplico uma divergência nessa equação, digamos que eu aplico um DI nessa equação. DI ali está o gate fix de Lorentz. Então, esse termo, quando eu aplicar esse operador aqui nessa equação, eu vou ter D'Alembertiano mais 2M2. Isso aqui vai produzir um D'Alembertiano. Isso aqui vai dar o gate. Se eu fixar o gate, isso aqui dá zero, então eu vou ter isso aqui. Que é igual a Maxwell. Lá em Maxwell a gente também ganha uma equação. A gente tem a equação do campo, dmi Fmi igual a zero. Isso aqui para nós é dmi Fmi menos dmi igual a zero. Então uso o gate fixe da D'Alembertiano igual a zero. Então lá no Maxwell a gente tem que o potencial também satisfaz uma equação do D'Alembertiano igual a zero. Mas aqui o potencial ele ganha um polo extra. Então você tem a relação de dispersão que sai do potencial, né? K2 igual a zero e K2 igual a 2M2. Então, em princípio, olha, eu teria dois quantos aí. Eu tenho fóton massivo e tenho fóton massivo. Isso aqui está até aparecendo porque nós não perdemos a simetria de gauge. Então, é natural que apareça esse polo, né, na função de Green em capa 2 igual a zero. É até natural isso. Então, agora a pergunta é, mas o campo, quando eu olho para os campos, B, a relação de dispersão é só essa. Quando eu olho para o potencial, eu tenho uma relação de dispersão a mais. Parece que aparece um novo quanto. A pergunta é, será que eu realmente tendo esse objeto aqui presente, quer dizer, esse polo que está aparecendo, ele está aparecendo no potencial, mas não está aparecendo na equação do campo, está aparecendo dos field strengths, vamos dizer assim. Está aparecendo na equação do potencial. Então, esse polo está presente lá. Agora a questão é, esse polo ele é físico ou não? Ele realmente se acopla ou não? Então aí a gente precisaria fazer uma análise um pouquinho mais detalhada, né? Que é a análise do propagador. Aí a gente precisa ir um pouquinho na teoria de campo e ver que esse polo aqui é um polo não dinâmico. Na verdade, quem se propaga é esse polo aqui. Então, quer dizer, esse polo aqui, ele tem uma relação de dispersão, ele vem de uma relação de dispersão não trivial e ele tem um caráter propagatório. Se a gente calcular o resíduo do propagador nesse polo aqui, ele dá zero. Então, a gente tem um polo que é aparente, mas não é verdadeiro. Então, às vezes, estou querendo chamar a atenção da sua pergunta, às vezes pode aparecer que, além daquele quantum, daquele polo que representa a partícula massiva que a gente está procurando, pode aparecer um polo extra que não tem. Então, a teoria só pode ter fóton massivo. Essa aqui não pode ter. Exatamente. Essa aqui não pode. Ela só pode ter o fóton massivo. Bom, então só para chamar a atenção. Aqui vamos já aproveitando isso, a resolução que você tem, por que não tem fóton massivo? O que é, dependendo da teoria de gauge, o que impediria, porque, se você entender que a eletromagnetismo é uma troca de carga, feita pelo fóton, o fóton tem que ter massa, a carga é zero. Agora, com muita massa, a troca de carga não está fazendo essa questão. Pode ter massa ou não ter massa, né? Tanto que o Z0 tem massa, né? Mas por que não teria um fóton massivo junto com o fóton sem massa? Eu acho que essa estrutura de ser. Gustavo, já pensou sobre isso? Não sei se você tem uma reflexão, cara.
Eu acho que o primeiro ponto é a questão fenomenológica. De falar mais alto. Eu acho que o primeiro ponto é a questão fenomenológica. Então, deixar só clara a pergunta do Dória, né? Por que, quando a gente descreve o eletromagnetismo, não poderia, junto com o fóton de massa zero, ter um fóton massivo? Tem um impedimento, vamos dizer, como o Gustavo está falando. Ele vai, vamos dizer, a primeira questão que ele vai colocar, estou só colocando a questão. Vão pelo lado fenomenológico. Agora, será que teria algum princípio teórico, algum impedimento teórico para ter um fóton massivo junto com um fóton de massa zero? Então, é o que o Gustavo vai tentar começar a encaminhar. O primeiro ponto que eu vejo é do ponto de vista fenomenológico. Do ponto de vista fenomenológico. Massa. Eu vejo do ponto de vista fenomenológico. Pode filmar ele? Até então, nenhum fóton massivo foi... Tá pegando, pega. Vamos pegar o artista. Não, vai estragar o vídeo aí. Ah, pegou não. Depois a Fernandinha vai ficar orgulhosa. Porque até então nenhum fóton massivo foi observado. Mas, tudo bem. Nós temos partículas que foram propostas muito antes de fóton de serem observadas. Né? Do ponto de vista teórico, eu acho que o principal impedimento que eu consigo enxergar é do ponto de vista de simetria de gauge, que algo que não se encaixa, pelo menos na forma usual, nas teorias de gauge. Mas se você tivesse, por exemplo, um fóton massivo sem perder a simetria de gauge, como por exemplo, no caso que a gente está falando aqui, no caso de Maxwell-Kalb-Ramond, alguma coisa massiva sem perder a simetria de gauge, você acha que isso aí também poderia ter algum problema ou isso aí você aceitaria melhor? Do meu ponto de vista, eu não conheço nada que me impediria de aceitar isso. Certo, exato. Eu também acho que não tem mesmo não. Eu te pergunto o seguinte, né? Equação de Londres, é 1930, né? Londres, eu acho que é antes, é 20 e pouco, eu acho. Década de 20, mas é década de 20. A equação de Londres, ela aparece para tentar botar massa e somente linha de supercondutividade. Então, eles viam que tinha uma necessidade mas a equação violava a simetria de Gauge. Mas no ponto de vista de London, não é um fóton massivo junto com o fóton sem massa. É só o fóton massivo. É o fóton que ganhou massa para penetrar um determinado material. Certo, mas aí é o seguinte, a supercondutividade, você podia dizer o seguinte, desde que esse fóton que ganha massa penetrar natural, eu teria um fóton que já tem massa e penetra, não precisa estar com. E ele continuaria com esse fóton que está por aí. Entendeu assim? Então, eu acho que a supercondutividade, ela tem esse raciocínio. Sempre que você faz uma teoria, cria esse raciocínio. Então, o fóton ganhou massa para perder o movimento de penetração. Então, nada impede que se tivesse o fóton com massa e junto com sem massa. Assim como nada impede que você tivesse um eletromagnetismo que fosse de pequeno alcance, curto alcance. Muito por eletromagnetismo. Porque o que eu só estou querendo colocar no meu ângulo é o seguinte: troca de cargas. Se você está pensando, só estou pensando assim, por exemplo. Está cheio de gira aí. Ficou, vai? Eu estou estudando aqui com carga positiva, negativa e zero. Então, aqui saiu com carga negativa, positiva, zero e negativa. Para mim, isso aqui é eletromagnetismo. Eletromagnetismo, para mim, é troca de carga. Você chegou com uma carga e saiu com outra carga. Certo? Agora, tem uma diferença da época de Maxwell para a época, vamos dizer, já de 1930. Qual é a diferença? Que as partículas elementares, quando você faz um gráfico de Feynman, você pode ver que uma partícula aqui ser carregada e aqui ela sai com outra carga outra energia em momento. Então, o gráfico de Feynman, ele tem uma lei fundamental que é o seguinte: ele transmuta. As partículas elementares se transmutam. Isso na época de Maxwell não era visto. Na época de Maxwell tinha uma partícula, tinha uma carga a mais,
aquilo teria uma carga a mais. Continuaria sempre. Ele montou as equações dele em cima disso. Certo? Agora aqui você tem uma questão que você tem que a carga a mais pode se transformar na carga menos. Enfim, aqui tem tudo. A única coisa que você sabe é que a quantidade de carga que entra tem que ser igual à quantidade que sai. Mas a transmutação é um fato de partículas elementares. Certo? Então, se você tem transmutação, certo? Você vai ter que ter aqui um fóton, vai ter que ter um fóton massivo. E você pode ter fótons carregados. Seja o nome que você quiser, zero, não estou interessado no nome. Estou apenas dizendo o seguinte: o eletromagnetismo é uma teoria da transporte de carga. Certo? O rio Amazonas ele não está transmutando o rio Amazonas, ele está transmutando carga. E quando ele transporta a carga, essas cargas se transmutam. E se elas transmutam, elas permitem, teoricamente, você ter esses tipos de fótons. Tá? Vamos, na interação fraca, você sabe que tem já isso aqui. Mas vamos se esquecer, pegar a supercondutividade, esquecer disso aqui. Então, na supercondutividade, você vê que você precisa ter interação de... você tem um lambda, tem um cutoff lá. Por coisas fenomenológicas, né? Daí botaram essas equações de Londres, etc, etc. E daí sempre ficou aquela história, que é essa história que você está falando. Você tem um fóton e aquele fóton se converteu, vamos dizer, ele se transmutou nessas palavras, aqui. E por que não temos dois fótons juntos? E como é que ficou isso aqui? Não, mas eu não entendo exatamente, por exemplo, na teoria de Londres, eu não entendo ele como se transmutando em outro objeto. Mas sim, o fóton está interagindo com o meio material e esse meio material vai criar uma inércia nele. E o fóton continua de carga zero. O fóton continua de carga zero. E esse meio material, devido à interação que ocorre ali, vai criar uma inércia nesse fóton, como se ele tivesse adquirido uma massa. É uma maneira de falar, né? Porque na hora da Lagrangiana não escreve aquela massa. É porque mas pelo que eu entendo na teoria de London, é uma teoria macroscópica. A massa colocada não. A massa colocada na mão. Não vem do... Mas acho que mais tarde eles colocaram essa massa a partir de princípios mais fundamentais, não foi? Eu não acompanho. Mas essas teorias do detetive, do Landau, etc., já tem outros ingredientes escalares. Então, o escalar vai representar a estrutura da sua rede mas ali. tudo bem, ótimo. Mas eu só quero dizer o seguinte, a pergunta que tem, eu só quero fazer o seguinte, tem uma pergunta geral. Uma pergunta geral, por que você não tem mais fotos? Porque se você está vindo daqui e está vindo para cá e está transmutando, você precisa ter mais fótons para transmutar as cargas. Não, mas aí depende do tipo de transmutação que você está falando. Se você tiver transmutação da carga elétrica. Então, mas se for transmutação, por exemplo, tem um elétron, quer dizer, tem um par de muons entrando para sair um par de elétrons. Isso daí é um processo primitivo da QED, né? Esse é o processo que você precisa só de um fóton. Os outros processos que ocorrem, você consegue atingir isso com as outras partículas, com os outros bolos vetoriais. Com os outros órgãos Com os bolos vetoriais. Então, quais? Oi? Quais? O W mais, menos... Pois é, mas aí que ficou, digamos, ficou isso tudo em cima. Isso aqui é o processo geral da natureza. A interação fraca, por definição, seria uma coisa parcial e transmitido. Isso aqui poderia ser o W mais, o W menos, não há problema nenhum. Mas aí eu acho que tem problema. Deixa eu interromper aqui um pouquinho, só porque eu acho que não é para cortar o raciocínio, não, mas é para pensar o seguinte, o que vocês estão falando aí, o que o Gustavo falou. Se esse processo, imagina que você tem um processo em que você mexe uma seção de choque para o espalhamento inelástico, então vamos dizer, você tem uma partícula de carga menos e uma partícula de carga zero. Tá? No final desse processo, você vai ter lá uma partícula, vamos dizer, de carga. Então a carga inicial é menos. Então vamos dizer que lá no final você possa ter uma partícula de carga. Ou vamos fazer o seguinte: duas partículas neutras vão se espalhar. E no final, o estado final, são duas partículas carregadas, uma mais e uma menos.
Então você tinha carga zero no início, você tem carga zero no final. Só que uma partícula neutra se converteu em uma partícula carregada, transmutou a carga de zero para mais, e a outra transmutou de zero para menos. Então, se no final do processo você tem duas partículas carregadas com carga total zero. Então, você não violou a conservação da carga elétrica. Então, vamos dizer assim, só para colocar. Então, está aí na direção de vocês dois. Então, é como se você tivesse uma partícula neutra, vamos chamar uma partícula A0, uma partícula B0, aí houve um espalhamento, saiu aqui uma partícula C+, e uma partícula D-. Então, você transmutou carga. Então, se você quiser fazer uma análise tipo gráfico de Feynman, vamos dizer que está entrando uma partícula A0. Vamos chamar essa partícula A0 dessa linha aqui. Aí essa partícula 0, ela se transmutou numa partícula C+. Vamos chamar essa partícula C+, dessa linha aqui. Uma linha interrompida. Assim. Então, isso aqui é a minha partícula C+. Então, entrou uma partícula A0, saiu uma partícula C+. Então, é claro que daqui, para conservação da carga nesse processo, deve ter saído aqui alguém com um gama menos. Essa partícula aqui entrou 0, aí ela produziu uma partícula final observada C+, e aqui eu tenho uma partícula virtual gama menos sendo trocada. Aí essa partícula gama menos vem para cá. Aí, agora está entrando aqui uma partícula B0. Vamos chamar a partícula B0 de toda contínua. Então, isso aqui é a partícula B0. Então, essa partícula aqui está entrando aqui. B0. E no final está saindo uma partícula D-. Vamos representar ela assim. Sei lá. Está saindo essa partícula aqui, D-. E aí, então, está tudo dentro da conservação da carga. Essa partícula 0 emite uma negativa, e aí sai uma partícula física C+. Essa partícula se propaga daqui para cá, ela é absorvida pela partícula B0, e sai uma partícula de D-. Então, você tem um processo de transmutação de carga, sem dúvida. Aí aqui, você tem... Então, está tudo ok. Bom, em princípio, não violamos carga. Então, a gente imagina que uma partícula carregada tenha massa. Então, a gente imagina que esse objeto aqui, como se fosse um fóton carregado e massivo. Tá? Então, isso aqui vai me dar, no final do dia, eu vou observar esse processo tem uma certa seção de choque. Então, essa seção de choque para esse processo AB dando CD, onde eu sei que tem estado. Fala aí, Gustavo. Não, pode. E aí, esse processo aqui, ele está ligado, essa constante de acoplamento aqui, esse objeto aqui se acopla com um objeto neutro. Vamos dizer, a constante de acoplamento que aparece aqui, eu diria que deveria ser a mesma que aparece aqui, porque é a mesma partícula que está se acoplando ao objeto neutro. Eu esperaria que eu tivesse uma constante. Então, esse processo aqui, a amplitude é proporcional a G2. E então, a seção de choque, que é o quadrado da amplitude, ele vai ser proporcional a essa constante de acoplamento à quarta, vamos dizer assim. E aqui nós temos alguma coisa, temos uma relação com alguma coisa massiva. A gente está imaginando que aqui está havendo uma troca de algum objeto massivo. Então isso aqui, essa amplitude também tem 1 sobre N2, então vamos dizer que apareça essa massa aqui a quarta. Então a gente tem uma amplitude, assim, em termos, né, grosseiros, que vai ser com a constante de acoplamento a quarta e a massa desse bóson trocado a quarta. Aqui é G2, fica G4, e aqui é um N2, fica M4. Vamos dizer que a gente tem essa estrutura. Muito bem. A pergunta é, isso aqui pode ser um W-, por exemplo? Isso aqui poderia ser um neutrino que virou um pósitron, trocando um W. Não estou só dizendo, não estou dizendo que esse processo é fraco, mas estou dizendo, na interação fraca isso poderia acontecer. Eu tenho um neutrino, esse neutrino se transforma, por exemplo, num pósitron, emite um W-, esse W- aqui encontra um outro neutrino e produz aqui um elétron. Então eu poderia ter um pósitron e um elétron produzido a partir de uma interação neutrino-neutrino. Claro que a seção de choque para isso deve ser muito pequena, mas eu poderia ter esse processo, neutrino-neutrino, indo em E mais e menos. Esse processo não é eletromagnético, mas é um processo fraco. Mas aí a gente se perguntaria, qual é a característica, essa seção de choque, não tem muito lado da fenomenologia,
se essa seção de choque era medida experimentalmente. Então, você tem esse processo, você verifica esse processo e você verifica a escala dessa seção de choque. Você pode fazer esse experimento para diferentes energias e você vai observar qual é o andamento, o comportamento dessa seção. No fundo, a seção de choque é isso. A seção de choque é sempre uma função da energia. Então, a gente teria uma seção de choque em função da energia. E você veria, por exemplo, a escala, a ordem de grandeza típica, a estimativa dessa seção de choque. E aí você diria, essa seção de choque, e a gente tem padrões de comparação. Então, a gente tem seções de choque, por exemplo, típicas de processos fortes, de processos fracos e de processos, vamos dizer, eletromagnéticos. A gente tem esse tipo tem mais ou menos uma hierarquia nessas seções de choque. E aí a gente se perguntaria, será que se esse processo aqui é um processo eletromagnético, o que a gente esperaria é que essa constante de acoplamento aqui fosse praticamente a constante de estrutura fina. Então, isso aqui apareceria um E4, que seria um alfa 2. Então, eu teria como, mais ou menos, comparar esse processo com as escalas típicas dos espalhamentos inelásticos, fortes ou fracos, ou eletromagnéticos, e saber. Então, provavelmente, o que a gente não observa na natureza é nenhum processo na escala eletromagnética que tenha essa característica. Quer dizer, a fenomenologia não mostrou, pode ser que o LHC venha mostrar, mas a fenomenologia não mostrou ainda para nós nenhum processo eletromagnético que aconteça, no fundo, vamos dizer, isso aqui é puro eletromagnetismo, não estou nem dizendo que tem neutrino, não tem nada, isso foi só uma ilustração. Então, será que eu conseguiria compor e encontrar, fazer a teoria eu faço, mas será que na natureza, eu vou deixar isso aqui para ser medido, por exemplo, no LHC, será que em algum momento o LHC vai me revelar um processo na escala eletromagnética que tenha esse tipo, que descreva esse tipo de evento? Eu acho que essa aqui é a questão. Eu acho que eu falei que você estava querendo ir. Exatamente. Não entendi. Não, mas eu entendi que era por aí que você queria ir. Não entendi o que vocês quiseram argumentar. Eu estou entendendo o seguinte, mas primeiro a pergunta... Que isso aqui é possível, O contra-argumento... Então, isso aqui primeiro deu para entender. Eletromagnetismo é transporte de carga elétrica. É possível. Esse transporte você tem que ter minimamente quatro fótons. Isso. Tá? Mas a questão é, se você tem uma eletrodinâmica com 4 fótons, um massivo, um carregado, quer dizer, um massivo, um sem massa e 2 carregados, essa eletrodinâmica ia levar processos daquele tipo que o professor Leal desenhou na lousa. Tá? Só que nenhum processo desse tipo é observado na escala do eletromagnetismo. Na escala do eletromagnetismo. Existe uma pergunta que agora eu faço para vocês. O fóton, ele só se interage, a carga elétrica é uma propriedade do fóton, é uma universalidade do fóton, ou o fóton pode interagir, porque você tem, no momento que isso aqui é meu campo do fóton, aí, então isso aqui tem que estar sempre acompanhado com ele. Ou eu posso ter um G acompanhando com a mim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tem que ter lei de conservação da carga elétrica, ninguém está discutindo isso aqui. Você tem que ter invariância de gauge. Tem invariância de gauge, você tem a conservação de elétrica. Okay? Então, ninguém está com esse piso em falso. Só estou querendo dizer o seguinte, admitindo, então, que você tem conservação da carga elétrica, etc. Isso aqui é uma condição sine qua non, ou você poderia ter isso aqui? Entendeu? Essa é a questão. Tá certo, claro. Quer dizer, o que eu defendo é o seguinte, se você quiser chegar, eu acho que a fotônica, quer dizer assim, um dos pontos da fotônica é justamente dar essa liberdade. Quer dizer, eu vou dizer uma coisa um pouquinho mais assim, filosófica. Eu sou uma pessoa que acredito na ubiquidade da luz. O que significa ubiquidade com a luz? A luz, ela interagir com todo mundo. Ubiquidade significa estar simultâneo. Onipresença, quase, né? Então, se você está querendo colocar uma ubiquidade para a luz, um ponto que você tem que tomar cuidado é o seguinte: a carga elétrica não permite a luz interagir com turma neutra. Então, todo modelo padrão,
W+, né? Então, eu só quero dizer, você só dizendo o seguinte, será que você poderia ter uma teoria de Gauge que tem, em vez disso aqui, você também tem isso aqui? É possível isso? E daí pode ser que esses fótons aqui, eles também tenham isso aqui, sem anular isso aqui. Entendeu? Então, é possível ter uma teoria de Gauge assim? É uma pergunta que eu deixo. Quer dizer, no sentido muito filosófico, eu digo assim, se a luz, eu sou muito defensor da luz. Então, o que eu vou dizer? Eu acho essencialmente. Eu vou dizer que a luz é uma geradora de partículas. Assim como o Gell-Mann achou que os quartos geram partículas, eu acho que a luz também gera partículas. Eu acho que o LHC, o que ele vai fazer é, a partir de feixes de luz, gerar partículas. Então, você ficou terrível, etc. Então, eu estou defendendo isso aqui uma tese, não estou querendo aqui, uma tese geral. Por que eu defendo essa tese? Porque a luz é o único absoluto que a gente encontrou. Você entende o que é absoluto? Absoluto é uma coisa muito forte. Você encontrou um absoluto na natureza, que é a luz. Então não é para tratar a luz assim. Então eu tento dar um relevo para a luz. Um dos relevos da luz é dizer, será que essa luz não é ubíqua? Mas é absoluto em que sentido? Hein? Absoluto em que sentido? Porque ela é invariante. A velocidade da luz é... A velocidade é invariante. É o único, por exemplo, em filosofia, tem dois termos fortes em filosofia. É o absoluto e a contingência. Assim. Mas de acordo com o entendimento atual da teoria de campos, falando de modelo padrão, teoria de campos, a velocidade de qualquer partícula sem massa é um absoluto. Bom, eu não De qualquer campo sem massa também é um eu não absoluto. estou dando nesse situação, eu estou pegando a experiência de Michelson Morley e Não, tudo bem. descobrir um absoluto. É porque foi a única... a luz acho que é a única partícula sem massa que a gente consegue testar a velocidade dela. Veja bem, tem uma hora que você tem que ter Galileano, claro. O Einstein mexeu o espaço e o tempo por quê? Porque ele viu um absoluto. Entendeu? Quer dizer, ele não estava discutindo se o CPT violava ou não violava. Ele foi Galileano. Tá, não, tudo bem. Daí ele mexeu uma coisa fundamental aí que mexe até hoje que a gente não entende. Entendeu? Então ele pegou o absoluto e daí ele disse que o absoluto, em termos de filosofia, você tem o absoluto e tem a contingência. Uma das contingências é o relativismo. Então, desse absoluto tirou essa contingência que é o relativismo do espaço-tempo. Entendeu ou não entendeu? Não interessa. É galileano e dá as contas certas. O resto, bola para frente. Entendeu? Então, só estou querendo colocar o seguinte: a luz é uma coisa, talvez, eu acho que a física ela trabalha em dois lados com a luz. Uma hora a luz é general, outra hora a luz é sargento. Diz assim, bom, sargento da carga elétrica. Mas eu estou querendo botar essa coisa assim para dizer o seguinte: a questão que tem é, será que a luz, além de ser um absoluto, será que ela não poderia ser ubíqua? Entendeu? Será que não, quer dizer, a gente está conversando aqui, mas, claro que a gente sabe que é um modelo padrão, sabe que isso aqui, sim. Mas isso aqui é mais. Isso aqui é um Gemini aqui, capa. Entendeu? Então você está querendo mais. Essa é a ideia da gente aqui. Então, nesse querer mais, certo? Será que você não diz, eu quero mais uma luz que seja ubíqua? Para mim, a luz ser ubíqua, ela tem que ter uma grande facilidade de interação. Então, a interação dela não é só via carga elétrica. Daí, nesse Gemini capa aí que todo mundo quer, será que você não pode ter uma teoria de Gauge que admite isso aqui? É só isso que eu estou falando. É só isso que eu estou falando. Eu diria o seguinte, a questão que você está colocando a gente, claro, o ponto de vista adotado normalmente, cada campo, né, quer dizer, é um pouco uma questão, vamos dizer assim, filosófica. Não digo filosófica, mas é uma questão de cenário que você cria. O cenário que eu crio com as teorias de Gauge é que cada campo de Gauge carrega a sua constante de acoplamento. Então, a gente sempre diz o seguinte: o AMI, a constante de acoplamento que ele carrega é o E. Não quer dizer que ele interaja só com a carga. A carga fundamental é a carga do elétron. Então, todas as cargas, inclusive as dos quarks, né, são cargas múltiplas, fracionárias ou inteiras, não importa, mas da carga do elétron. Então, tem uma carga fundamental da natureza que é a carga do elétron.
Mas, claro, o fóton vai interagir com uma partícula com carga mais, com carga menos, mas a gente tem que pensar também o seguinte, é o que você estava colocando. Será que eu gero, o fóton vê só a carga? Então, pega um neutrino massivo. Ou, vamos dizer, pega um neutrino tem uma pequena massa. Então, se ele tem uma pequena massa, ele tem um pequeno momento magnético, isso está claro. É pequeníssimo, 10 a menos 12 magnetons de Bohr, mas é. Se o neutrino tem um pequeno magnetismo, ele não tem carga elétrica, mas ele tem magnetismo, então ele tem que interagir com o fóton. O fóton vai ver o neutrino, que é neutro, mas via momento magnético. Aí, se você vai olhar a interação de momento magnético, que está colocando aqui, é isso aqui. Então, normalmente, o que a gente faz é isso, a gente associa a constante acoplamento, quer dizer, a gente tem uma partícula com uma certa carga, ela tem uma certa constante, a constante de acoplamento universal do eletromagnetismo é o E, vou colocar assim, e aí a gente teria a corrente eletromagnética, que é isso aqui, interagindo com o meu fóton. Então você está me dizendo o seguinte, essa corrente carrega uma carga Q, vou colocar assim, e está descrevendo uma partícula de carga Q, e aqui é a constante. Então, qual que eu mudo a partícula, então eu vou ter um outro campo agora, eu vou ter o mesmo E, mas esse campo tem uma outra carga, tem uma outra partícula descrita por um outro campo fermiônico, seria, por exemplo, o elétron, seria o mu+, por exemplo. Então, isso aqui é o elétron, isso aqui é o mu, só que isso aqui eu vou dizer, a carga é o mu+, o que mais? Mas tudo bem. Agora, o elétron tem momento de polo magnético, e o mu também, cada um tem o seu. E a interação de momento de polo magnético é essa interação aqui. A gente vai ter a constante, a carga da partícula, dividido pela 2 vezes a massa da partícula, e aí a gente tem aqui o fator, quer dizer, H cortado, que vem do spin, na verdade, a interação de spin é essa aqui, vou colocar assim, isso aqui é a interação magnética, que o fóton está aqui. Então, esse momento de polo magnético, ele é a razão giromagnética que a partícula tem, vamos colocar, chamar de G, a razão giromagnética, aí tem a carga da partícula, que, por exemplo, pode ser um múltiplo, né? Vamos botar aqui, a carga da partícula pode ser um múltiplo da carga elétrica, EQ, sobre 2 vezes M, e aqui o H cortado. Então, isso aqui vezes o spin. Vou colocar aqui vezes o spin. E campo magnético. Então, você já está vendo o seguinte, que aqui a razão, vamos dizer que a razão giromagnética seja 2, aqui vai ter o spin sobre 2, então cancela aqui. Então, isso aqui é a interação do elétron, então você já está vendo o seguinte, isso aqui vamos dizer assim, a versão não relativística. A versão relativística dessa interação seria algo assim, C barrado, sigma mi, psi, dmi, ani. Então, é o fóton que está interagindo com esse objeto aqui. E a constante de acoplamento efetiva que vai aparecer aqui vai ser a carga sobre 2M. Então, se você observar bem, o acoplamento efetivo do magnetismo, justamente por isso que a interação magnética é sempre mais fraca, porque ela é supressa pela massa da partícula, que carrega o magnetismo. Mas, assim, em termos efetivos, no fundo, você está dizendo que o seu fóton aqui, ele está interagindo com aqui, ó, ele está interagindo via magnética, né, com essa constante de acoplamento. A constante de acoplamento efetiva final é o momento de polo magnético. Isso aqui é tantas vezes o magneton de Bohr. Então, no caso do neutrino, que nem tem a carga você mostra que o momento de polo magnético do neutrino, ele é proporcional à própria massa do neutrino. Então, ele vai ter, o fóton, nesse caso, ele vai ter uma interação de momento magnético, né, que vai carregar a massa do neutrino, vai ter que carregar aqui alguma informação, quer dizer, sobre o spin dele, que é o H cortado aqui, mas você vai ter a corrente do neutrino, vamos dizer assim, mi barrado, sigma mi, e o dmi é dmi. Você tem uma interação do fóton um pouquinho diferente, que é uma interação que vai depender dessa derivada, mas eu diria o seguinte, que o fóton, ele também pode ver, porque a gente está muito ligado à carga elétrica, mas se você pode olhar a interação via magnetismo, ele carrega agora, mas isso que está aí
está dentro de uma escala, né, que é compatível com a escala do eletromagnetismo. A questão, agora que a gente está se colocando, é o fóton, ele vai interagir, ele pode interagir com qualquer coisa, com qualquer constante de acoplamento ou não. Eu acho que aqui a gente tem a discussão, aí você tem a relatividade, você tem o magnetismo te leva, né, por transformação de Lorentz, para o campo elétrico também. Então o fóton, de uma certa maneira, né, ele está percebendo as interações via campo elétrico, via campo magnético. Quer dizer, o campo magnético que ele descreve ou o campo elétrico que ele descreve estão ligados, né, às propriedades da partícula. Então, até que ponto, agora você diz, eu posso generalizar, o fóton pode ter qualquer constante de acoplamento? Eu acho que é isso que é um pouquinho mais difícil assim, da gente assimilar. Quer dizer, o fóton, o que caracteriza o fóton? O que caracteriza o fóton é a interação com a carga e a interação com o spin. Agora, o fóton pode interagir com qualquer outro número quântico, o fóton pode interagir com a cor, o fóton pode interagir com o spin isotópico, né? Então, quer dizer, a gente também precisa de uma certa, vamos dizer assim, de um certo limite para poder definir exatamente o que é o fóton. O fóton é um campo amigo que interage com qualquer coisa? Isso aí sempre depende, você tem que olhar o modelo, ele está trabalhando com o modelo, etc. Quer dizer, o que eu estou apenas argumentando aqui é que, digamos dizer, para mim o fóton, ele, assim como ele é um absoluto, sim, ele é ubíquo. Para mim o fóton tem 5 propriedades. Tem 5. Mas eu só vou discutir agora essa, só do ubíquo, para não confundir, né? Então, quer dizer, eu acho que o fóton ser ubíquo, porque se ele, depende de onde você quer colocar o fóton. Se você achar que o fóton é uma coisa primordial, quer dizer, ele está nos inícios, entendeu assim? E se você quiser achar que você deve procurar no LHC como as partículas saem do fóton, quer dizer, no fundo o LHC vai ser uma máquina geradora de partículas saindo de duas coisas, do fóton, da luz e da cor. Essas porradas que os prótons se dão vai gerar luz e aquela luz vai gerar partículas. Se libera quark e também, claro, gera luz, né? E gera luz. Então a quark ele libera cor, vamos chamar assim, e da cor gera outras partículas, certo? Ou da luz, se libera luz e a luz gera outras partículas. Se você quiser levar a tua cabeça para a luz primordial, a luz gerando outras partículas, um ponto é você dizer, a luz é ubíqua ou não, ela não vai interagir com o neutrino. Não tem carga, não pode interagir com o neutrino. Assim. Ou não. Então é só isso que eu estou levando. Agora, claro, daí você tem que mostrar, vai estar lagrangiano, etc. Mas fechando aspas, eu só quero agora dizer o seguinte: existe para mim um engano que nos vem. O engano é não entender isso aqui. Esse engano, pois é, ainda aqui eu abri uma sala de discussão, então só por isso. Não, tudo bem. O engano para mim. Sexta-feira à noite. O engano para mim é não entender. O Marx vem por isso aqui. Por isso aqui ele botou corrente de deslocamento, ele fez as 4 equações dele. Entendeu? O engano é não perceber, e isso eu não sei por que houve esse engano. Eu estou dando uma opinião. Sei. A minha opinião é o engano da transmutação. Só que você transmuta. Entendeu? Se você transmuta, você precisa entender que o eletromagnetismo é feito por 4 cargas, por 4 bolas de gauge e por 3 cargas elétricas. Entendeu? Eu não sei se vocês, aqui como é que os teóricos do CBPF entendem as coisas. Mas, por exemplo, para mim, existe um eletromagnetismo gay. Tá. Entendeu? Assim, em que sentido? Então, esse eletromagnetismo gay, aqui tem os 2 gêneros maxilianos. Existe um terceiro gênero da carga neutra. Tá. E essa carga neutra pertence ao eletromagnetismo. Tanto que aqui, você quando faz as suas transmutações, você está com seu B0. O que é isso aqui? Eletromagnetismo? Daí fica, não dá conta dessa discussão. Não, tá. Mas aqui você entrou com uma carga 0. E essa carga você mexeu com as outras. Então, esse gênero 0 aí, ele pertence ao corpo do eletromagnetismo.
E nós estamos com o corpo de eletromagnetismo formado por duas cargas e um fóton. E um intermediário. Entendeu? Eu acho que esse corpo inicial é um engano que passaram para a gente. Eu deixo isso como discussão. Mas eu não entendo por que o pessoal não pegou isso. Eu não entendo. Porque eu entendo que o que a gente vem no sistema nos coloca. Tem uma interação fraca, isso aqui é zero, tá? Certo? Agora, só Vai falar, cara. uma dúvida. A questão que eu penso é a seguinte. Deixa eu ver se eu estou entendendo qual é a sua proposta também. Você propõe que... Propõe o eletromagnetismo gay. Você propõe um eletromagnetismo gay. E esse eletromagnetismo gay, ele basicamente iria substituir os bósons vetoriais da eletrofraca por fótons. O bóson eletrofraco é um caso particular. Não. Pode existir outros. Não, tudo bem. Você ia pensar que essas transmutações de carga seriam feitas por fótons. Por partículas que você denomina como fótons e não o bóson W, mas... O WW pode ser também como um caso particular. Eu só estou querendo isso aqui, só estou querendo dizer uma coisa muito mais geral do que chamar isso aqui de W mais W menos. Não, tudo bem. Você pode ter outros W Não, mais W mas menos, usando... Desculpa, posso terminar? Você tem que enxergar, eu estou chegando para isso aqui e estou transmutando para isso aqui. Para isso aqui eu preciso de bósons, de vaqueiros, vamos chamar. Não. Assim. Perfeito. Então pode ser Não, muitos tipos de dados. Tá, não, tudo bem, perfeito. Mas o que eu estou pensando é o seguinte. Você disse daí que talvez você poderia pensar que o fóton estaria acompanhado com outras constantes de acoplamento, não somente com a carga elétrica. Sim. Certo? Tá ok. Só que no caso de uma teoria eletrofraca, por exemplo, você tem uma constante de acoplamento que está ligada com o fóton e tem uma constante de acoplamento que está ligada com os outros três. E ocorre da mesma constante de acoplamento, está ligada com 3 bósons, o que sugere uma simetria ligando esses 3 bósons. Uma simetria entre eles, e não uma constante de acoplamento associada a cada grupo que corresponderia a cada um. Não, uma constante de acoplamento ligada a esses 3. Então, pelo menos eu vejo dessa forma. Ainda estou no início de formação, mas o pouco que eu estou aprendendo até agora me encaminha a entender dessa forma. Como eu tenho processos, o que determina essa constante de acoplamento ser única, o fato dela ser única, são os processos, a escala onde esses processos ocorrem. Então eu tenho processos que ocorrem todos na mesma faixa de energia, que determina com que essas constantes de acoplamento sejam da mesma escala, seja a mesma. E isso sugere um grupo de simetria entre esses 3 bósons. Não estou dizendo que isso exclui completamente também a hipótese de fótons carregados massivos ou não. Não estou desqualificando essa ideia. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista da fenomenologia que a gente tem até então, que ocorre essa transmutação de carga. Você tem processos, por exemplo, como aquele que o professor Lael mencionou, partículas neutras resultando em partículas carregadas, conservando o total de carga elétrica. Você conserva, você tem uma certa quantidade de carga entrando, a mesma quantidade de carga saindo, só que individualmente você vê essa transmutação. Esse é meu ponto. Então, só que isso não ocorre, então isso daí você não poderia pensar que ocorreria na escala eletromagnética da constante E que a gente conhece até então. Esse Não. tipo de conversa, digamos, que eu chamaria um pouco assim, livresca, entendeu? Assim, não é meu ponto aqui. Não, mas... Eu acho que você pode ter, vamos dizer, o meu ponto é o seguinte, você tem que ter conservação, você tem que ter invariância de gauge regulando tudo. Tá, mas é o seguinte, esse tipo de processo não ocorre na escala da constante de acoplamento E, dessa constante. Poderia ter outra constante ligada a outra. Pode ter outras constantes. Poderia ter outras constantes. Não estou dizendo que não posso. Oi? Por que eu defendo as outras constantes? Porque eu defendo a ubiquidade da luz. Entendeu? Assim, quer dizer, um ponto de vista aí é o corpo filosófico. Eu acho que, por exemplo, para mim, eletromagnetismo é isso aqui, ninguém pode negar, porque agora, daí você diz, o que se obtém dessa merda? Você obtém
a sessão de choque, coisas aqui, não me interessa no momento isso aqui. Isso é uma discussão, mas não me interessa. A minha discussão é o seguinte, você tem um fotobico? Não, eu estou entendendo o que você está dizendo. Só que o que eu estou pensando é o seguinte, vamos lá, você quer colocar essas partículas que basicamente elas fazem é transmutar cargas. Eu quero do ponto de vista da nossa escala de energia, o que o bóson Z, W mais menos fazem é transmutar a carga. Só que eu quero dizer, a transmutação de carga não é só feita pelo W, V, coisa. Tudo bem. Muita coisa e que está apagada. Tudo bem, só que o que eu estou dizendo é que a escala que a gente conhece até então, onde essas transmutações de carga ocorrem, não estou excluindo isso daí. Estou dizendo, o que a gente conhece até então, o conhecimento nosso até então, da escala onde isso acontece, sugere que essas transmutações ocorrem na mesma escala de energia, o que sugere a mesma constante de acoplamento, o que sugere uma simetria relacionando esses caras, esses bósons. Eu só quero dizer, primeiro, de minha parte, essa discussão técnica não me é o meu momento, compreende-se? Não me é o momento, porque essas coisas sempre têm ponto e contraponto, entendeu assim? Então não é o meu momento. Então, aí é uma discussão que tem que existir. Não estou querendo dizer o seguinte, entendeu? Então, agora, você discuta, calcula a discussão de choque, vê isso aqui, pô, mas você já está muito avançado de certas coisas, entendeu? Você grama primeiro de outras coisas. Agora, existem certas intuições. Então você discute a intuição. Então, essa conversa entrou aqui por causa do José liberou aí. Então, quer dizer, se você quer buscar um novo eletromagnetismo, qual é o teu primeiro ponto? É botar massa no fóton, tirar massa do fóton? Para mim, o primeiro ponto é entender a transmutação da carga. As partículas elementares trouxeram que você transmuta energia, momento e carga. Entendeu? O gráfico de Feynman é isso, é uma transmutação. Então você diz, agora como é que você considera a transmutação de carga? Eu considero a transmutação de carga dizendo que existe um eletromagnetismo feito, o eletromagnetismo de Maxwell é um conjunto, mas é um conjunto mínimo. Ele tem 4 equações, ele tem 2 cargas, né? Ele tem mais os campos eletromagnéticos estão um com o outro, né? Não, eletromagnetismo, a energia eletromagnética é mais do que isso. É mais do que isso. Então, como é que você vai dizer que é mais do que isso? Você vai dizer, não, porque tem transmutação de carga. Você pegou a puta, tem transmutação de carga. Se tem transmutação de carga, você tem que ter 3 cargas, que elas se transmutam entre si, e tem que ter 4 bósons de Gauge. Tudo bem. Então, tudo esse bem. e daí agora, faça a tua teoria. Não, tudo bem. Então, mas aí o que eu penso é da seguinte forma: a gente vai ter então transmutação de cargas, 4 bósons de Gauge. 3 cargas, porque elas se transmutam. De 3 cargas, mais quatro menos bósons de e nula, e 4 bósons de Gauge. Tudo bem, certo. Perfeito. Então a nossa teoria tem que conter isso. Nós, nesse ponto de vista, vamos dizer, nós somos iguais. Estamos iguais. Então, aí eu só te pergunto o seguinte: não, mas por que o pessoal não acendeu para isso? Não, mas aí vamos pensar o seguinte. Então a gente vai ter 3 cargas e 4 bósons de Gauge. Vamos chamar esses 4 bósons de Gauge de fótons. Tá? A gente constrói uma teoria com isso. Em algum momento a gente vai ter que olhar, confrontar isso com a experiência. O que a experiência sugere? Que um desses bósons de Gauge, que é o bóson sem massa, vai dar conta de processos numa determinada escala. Tá? Que é o que a gente chama de escala do eletromagnetismo. A gente convencionou chamar de escala do eletromagnetismo. Os outros 3 dão conta de processos de uma escala um pouco acima, que é o que hoje em dia a gente conhece, convencionou de chamar de escala eletrofraca. Convencionou. O nome é esse. Só que todos esses processos que ocorrem devido a esses outros 3 esses outros 3 bósons de Gauge, que são o massivo, o positivo e o negativo, ocorrem na mesma escala, sugerindo uma simetria entre eles. Então a gente vai ter alguma simetria.
organizando isso daí. Então tá, a gente tem um fóton à parte e um conjunto de 3 fótons com alguma simetria. E essa simetria que está relacionando é uma simetria que tem relacionado basicamente 3 parâmetros, né? Vai ter uma única constante de acoplamento, que é o que a natureza, que o experimento sugere, pelo fato de estar na mesma faixa de energia. O experimento sugere uma única constante de acoplamento e uma simetria ligada a 3 parâmetros. A simetria que a gente conhece para isso Você está é o falando da S2. palavra simetria, eu acho que é importante, essa é a questão, concordo com você, entendeu? Qual é a simetria? Eu não estou querendo dizer que é essa ou aquela, entendeu? Eu só estou querendo dizer o seguinte, você tem que ter uma simetria de tal maneira que ela seja uma continuidade com o máximo. Claro. Isso é outra coisa. Então, por exemplo, no caso do eletrofraca, eles pegam o S2 próximo 1 e transformam em 1 eletromagnética, certo? Nesse caso aqui, uma proposta é você fazer uma simetria 1 vezes SO2, entendeu? É uma proposta. O2 ou U2? SO2. O2. SO2, né? Você vai fazer 4, né? O2. 1 vezes O2. 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 Ok? Mas aí o SO2 seria Para botar as a cargas. mesma coisa do 1, ou não? Hein? Seria a mesma coisa do 1. Mas você tem que botar cargas. É uma história, você tem que botar carga. Para você carregar, você precisa botar SO2. Por quê? Não. Aí tem uma história maior. Tá. Por que não SO2? Você não Hein? acha melhor SO2? Não, porque é mais natural a carga no SO2 do que SO2. Porque para você botar a carga no SO2, você tem que replicar campos, não tem? Hein? Para botar carga no SO2, você tem que replicar campos, né? Isso. Então, porque SO2 basta um, mas ou seja, no SO2 você bota mais famílias de campos Isso. dentro do SO2 aí compõe mais combinações complexas. As combinações complexas Aham. da coisa. Bom, aí eu vou dizer uma outra questão da simetria, mas daí você vê a tua questão, entendeu? Assim, não, porque eu concordo com você, daí você diz, a simetria em si, ela tem que ser alguma coisa ligada a Maxwell, além de Maxwell, assim, com contorno e contorno lá em Maxwell, entendeu? Quer dizer, então você, no final, você tem que estar com uma simetria, Maxwell chama de alfa, grupo 1. Entendeu? Se está com o alfa vem do SO2 é alfa. Se a alfa vem de 1 é alfa. Entendeu? Assim. Então você está querendo trabalhar com essa é uma intuição. Entendeu? Assim. Então, bom, é isso que eu só queria dizer. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, para quem está assim, existe uma questão clara, é a transmutação da carga. O eletromagnetismo tem que aceitar a transmutação de carga. Tem que, eletromagnetismo não é só delta aqui igual a 0. Delta aqui igual a mais ou menos 1 também é eletromagnetismo. Porque eletromagnetismo é carga elétrica. Carga elétrica é eletromagnetismo.